terminamos então o nosso terceiro painel da tarde desta terça-feira, em que a TV do Servidor esteve e está ao vivo de Curitiba, no Paraná. Já tratamos de justiça fiscal no Brasil, tratamos da crise na segurança pública, tratamos do sindicalismo pós-reforma trabalhista. Nosso próximo painel vai tratar da transparência nas contas públicas, daqui a pouquinho. Mas eu queria dizer para vocês que, a partir de hoje, a TV do Servidor e a Pública Central do Servidor estão inaugurando uma nova forma de fazer comunicação, trazendo para os estados a discussão a respeito do servidor público, porque muitas das decisões não estão lá em Brasília. Grande parte das decisões, grande parte do conhecimento a respeito dos problemas e das soluções que há para o serviço público estão aqui no Estado e nos municípios. E essa, então, é uma tendência da TV do Servidor de trazer esta discussão para os estados. E não esqueça que nós teremos no dia 30 de outubro, lá em Brasília, um curso inédito de negociação coletiva e resolução de conflitos no setor público. Um curso que terá certificado pela Prunarte, da Universidade Federal de Minas Gerais, lá em Brasília. Muito bem, nós vamos começar daqui a pouquinho um quarto e o painel de encerramento deste trabalho aqui em Curitiba. O painel vai tratar de transparência nas contas públicas e vai ter a mediação do presidente do Sindicontas, do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, o Luiz Tadeu. Ele é quem vai fazer a mediação e que vai apresentar agora os nossos convidados. Luiz Tadeu, por favor. Boa tarde, colegas do Brasil. Como presidente do Sindicontas, Sindicato do Tribunal de Contas, tenho a honra de estar recebendo aqui os colegas do Paraná para falar sobre esse tema muito importante para nós, do controle e da sociedade também, que é a transparência nas contas públicas. Ao meu lado, o conselheiro Fernando Augusto de Melo Guimarães. Vou fazer um breve relato do currículo, é extenso, mas eu vou ser bastante sintético. Ele ingressou no Tribunal de Contas do Estado do Paraná em 1994, como procurador do Ministério Público de Contas. Passou a procurador-geral no ano de 2000 a 2002 e foi nomeado para o cargo de conselheiro através da lista tríplice entre os procuradores em 2002. Foi presidente do Tribunal de Contas de 2011 a 2012. Ao meu lado aqui, o Piatan, representando a sociedade civil. O Piatan, presidente do Instituto Sócrates, foi o fundador de um movimento aqui em Curitiba, chamado Primavera Cidadã, que procurou, de uma forma inovadora, trazer a sociedade para concorrer ao cargo de vereador. Era um grupo que pretendia fazer uma gestão participativa. Teve uma repercussão muito boa e inovando aí na questão social. Ele participou também aqui na criação do Paraná da Auditoria Cidadã. Ele é jornalista, atuou mais de 4 anos na comunicação sindical e atualmente é empreendedor. Ao meu lado, o colega da CGU, Demian Bianchini Bertozzi, bacharel em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, atuou como técnico federal de Finanças e Controle no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União de 1997 a 2004. Atualmente exerce o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle no Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União no Estado do Paraná. Bom, inicialmente eu vou passar a palavra para o conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando é um dos conselheiros, a meu ver, mais progressistas dos tribunais de contas. Desde 94, lembro, já falava-se
ou ele já falava, ainda como procurador, na questão do controle social. Na sua gestão, como presidente do Tribunal de Contas, entre 2011 e 2012, lembro que foi dado uma ênfase grande no controle social. De forma pioneira, ele lançou um plano anual de fiscalização chamado PAF Social, com apoio das 7 universidades do Paraná, de forma que uniu a instituição de controle aos organismos que representam a sociedade. Bom, conselheiro Fernando, nos conte um pouco da sua experiência sobre transparência e o controle social, e de que forma a Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, contribuiu para o controle social através da participação popular. Bom, inicialmente, boa tarde, Tadeu, boa tarde a vocês aí da mesa, e a todos que nos estão assistindo nesse final de tarde, numa causa que eu entendo e sempre entendi, como o Tadeu falou, desde 94, um dos pilares da democracia, que é o controle social. Né? E aí nós passamos a fazer um diagnóstico, desde a época do procurador, da apatia do controle social, ou seja, não só por falta de iniciativa, mas por falta de incentivo, falta de informação de qualidade. Eu acho que as instituições de controle, seja o Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim, uma série de instituições, quando falávamos em controle social, nos colocávamos fora dele, como se nós não tivéssemos um papel importantíssimo como ator de gerar informação de qualidade. Né? Eu imagino o cidadão, sem essa informação de qualidade, poder atuar no campo do controle social, seja preventivo, seja concomitante, né, ou seja informativo com os demais órgãos de controle. E me lembro que um primeiro marco foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, que reforçou aquele princípio constitucional de transparência que já deveria ser praticado em nível de todas as esferas de governo e também pelos órgãos de controle. A LRF ela trouxe mecanismos de incentivo à participação popular. De qualquer forma, ela também, nesse particular, na minha avaliação, foi muito modesta em termos de efetividade no meio social. Nesse meio tempo, a sociedade começou a se organizar. Vejo o exemplo dos institutos, né, Sócrates, aí tem Transparência Nacional, Internacional, os observatórios sociais, começaram a se articular de uma forma de buscar as informações de modo próprio, com as dificuldades que a falta de transparência impõe. E o que é a transparência? Não é publicar, são informações inteligíveis, que elas possam ser tratadas por vários mecanismos de várias plataformas, que elas sejam inteligíveis para o cidadão comum, né? Isso é incentivo. Então essa transparência, ela foi muito tímida. Com a Lei de Acesso à Informação, onde se buscou ampliar o dever do poder público de gerar essa informação de qualidade, deu mecanismos ao cidadão, inclusive para os órgãos de controle, de divulgar os seus relatórios, as suas ações de controle, as suas auditorias, de gerar informação proativa dos dados, dos seus bancos de dados municipais e estaduais, que são alimentados, pelo menos hoje em grande, quase a maioria dos tribunais de contas, e isso passou a ter um maior incentivo. Mas só isso não bastava. O que bastava, e ainda acho que as instituições têm que fazer, é chamar a sociedade para ser copartícipe nessa ação de controle. Seja através da ouvidoria, demandas, denúncias, que está prevista na Constituição, mas também na ação de controle. E o que tentamos fazer no Estado do Paraná com o PAF Social, que é um primeiro passo para o ciclo de auditoria social, que se inicia na formulação das leis orçamentárias, na discussão junto ao Poder Executivo e junto ao Poder Legislativo, o acompanhamento da execução orçamentária, o seu monitoramento e a sua dinâmica de planejamento, e também as medidas a serem adotadas para a correção de rumos junto com a sua população e o seu parlamento, né? A Câmara ou a Assembleia. Estou sendo um pouco utópico na medida em que as câmaras e o parlamento estadual vão ter essa postura proativa, mas estamos falando em diagnóstico, e esse é o meu diagnóstico. Falta ainda essa integração. Nesse plano que nós fizemos, aproveitamos o Estado, que tem 7 universidades regionalmente distribuídas, e colocamos 300 alunos em campo para fazer auditoria operacional, não fiscalização de conformidade, ou seja, buscar
irregularidades, mas tentar envolver no planejamento das políticas públicas. Demos 4 áreas de atuação. Os próprios universitários, com seus professores, escolheram o tema e, dentro do tema, algumas opções de trabalho: saúde, meio ambiente, educação e gestão municipal. E esses relatórios, depois de terminado o ciclo de 6, 7 meses, eles foram, junto com a nossa equipe tribunal, fizemos esse relatório, terminamos e levamos à aprovação do plenário. Ou seja, aquelas medidas de recomendação de programas de governo tiveram efetivamente uma chancela oficial em nível de determinação a serem monitoradas tanto pela própria sociedade como também pelo Tribunal de Contas. Então, acho que essa coragem as instituições têm que ter, essa coragem de se abrir, essa coragem de interagir com a sociedade. E isso eu sinto, não estou focando no meu tribunal só, mas como um todo, um certo medo das instituições de controle de abrir e debater isso com a sociedade. Então, acho que não só as instituições, mas também os outros órgãos de controle, o Ministério Público também é muito fechado, enfim, existem ações sigilosas, né? O CGU também tem que ter ações sigilosas, mas isso não significa que depois não vai abrir e possa discutir esses relatórios com a sociedade organizada ou até de forma individual nas audiências públicas, né? Então a gente tem que usar um pouco mais com métodos novos de controle. Mas a lei de acesso ela dá ferramentas fantásticas, é só ver os pontos que têm que ser abertos, desde o Poder Executivo até os tribunais de contas, tem que estar extremamente aberto a qualquer tipo de solicitação feita por um cidadão. Então acho que nós estamos avançando bastante por isso. Ok. Na sua opinião, conselheiro Fernando, passados aproximadamente 6 anos desde a criação da Lei de Acesso à Informação e da sua experiência com o PAF Social, você acredita que a Lei de Acesso à Informação cumpriu o seu papel de dar transparência das contas públicas? Não, ela cumpre o seu papel. O que falta é utilizar o instrumento. São poucas as leis que elas foram sistematicamente organizadas. Ela dá obrigações, dá caminhos e indica, inclusive, quais os elementos que têm que estar disponíveis de forma ativa, não só provocada pelo cidadão. Então, falta uma maior disseminação do potencial dela. Ela cumpre? Sim, mas ela está longe ainda de ser efetiva, na minha avaliação. Perfeito. E os órgãos de controle, a exemplo, o Tribunal de Contas, eles fomentam a participação social da maneira, ou têm fomentado essa participação, como no caso do PAF Social, aquela iniciativa de 6 anos atrás? Ainda você nota que tem dado continuidade a esse trabalho? Eu vou falar de uma forma geral, né? Eu não tenho notado que haja uma continuidade em ações como política de Estado, ou seja, da instituição, assim como política de mandatos, né? Então falta ainda esse planejamento de médio e longo prazo, um planejamento estratégico em relação à atuação dos tribunais de contas com o controle social. Isso ainda falta, porque a gente só consegue colher resultados de médio prazo, ou seja, a mudança de uma cultura das instituições, inclusive, né? Porque temos que nos acostumar com uma nova clientela mais ligada intimamente. Então, existem medidas adotadas pelo Brasil inteiro, lógico que existem, e são saudáveis. Os tribunais de contas acordaram, há 6 anos atrás, 7 anos, para essa realidade. Mas ainda acho que temos que avançar bastante. O nosso produto ele não pode ser só para consumo próprio, ele tem que ser para consumo externo. E para ter o consumo externo, nós temos que consultar. Eu me lembro que na minha gestão, e o tribunal já fez isso algumas vezes também, nós circularizamos as nossas auditorias, ou seja, até abrimos pesquisas para que a sociedade dissesse aonde que quer que fiscalize. Eu me lembro que na área da saúde eu fiz isso, mandamos pela internet, para as associações, 10 opções na área da saúde onde queriam que fiscalizasse. Foi escolhido o terceiro setor. E fizemos essa atuação que era extremamente necessária e atendia. Então se cria canais de comunicação, se compartilha o seu planejamento de fiscalização. Isso está faltando um pouco. Realmente ações que merecem uma continuidade, né? Não pode ser um programa assim como um programa de governo, né? Tem que ser um programa, digamos, de Estado, né? O Estado tomando o tribunal como, né, como um poder, vamos dizer assim, né? Então, e o controle social das contas públicas, visando a redução da corrupção e a melhoria dos gastos públicos? A seu ver,
lograram êxito dentro desse contexto da... Ajudaram bastante, né? O combate à corrupção em si, eu não vejo como o controle social possa atuar de uma forma efetiva na medida em que não tem o poder de... Por isso que nem o tribunal tem, como quebra de sigilo, etc. Mas é um fator de inibição a corrupção. Quando você tem a transparência, você tem a qualidade da informação, você tem mecanismo que essa informação seja tratada e cruzada, né? É evidente que o cidadão, os seus observatórios, os seus sindicatos, cruzando esses dados nas várias plataformas que temos, pode identificar indícios de irregularidade. E isso pode gerar, efetivamente, um caminho para a investigação da corrupção com a representação aos órgãos competentes, seja CEJU, seja Tribunal, seja Ministério Público. Eu acho que ela atua muito mais, de uma forma mais efetiva, no desperdício do recurso público. Você tem o fator de inibição da corrupção, mas tem o fator de melhorar o gasto, a qualidade do gasto público, né? Então, acho que ninguém nota muito, né, que nós estamos focados em corrupção tipicamente penal, né? Mas aquela desvio de finalidade de um programa de governo, um desperdício de material, obras sem planejamento, com projetos defeituosos, né, que têm aditivos, nem sempre significa a corrupção, mas significa um grave desperdício, né? Eu não tenho essa quantificação, talvez a CEJU tenha mais base para isso, em termos de quanto que se gasta de desperdício. Eu calculo em torno de 30% do valor do orçamento são desperdícios de gastos com má qualidade, né? Não só a corrupção. Então aí o controle social tem ajudado bastante, inclusive, nessa melhoria, quando há até uma parceria do controle social nos seus locais, né, nos seus municípios, com as demais instituições, inclusive com o parlamento municipal. Aí você tem uma atuação concomitante. Só depois de realizado também não vai adiantar muita coisa, o desperdício já foi feito, né? Então acho que no combate ao desperdício ele está um pouquinho mais avançado, né? O controle social não tem muitos mecanismos para investigar a corrupção, e sim para inibir a corrupção. Isso eu acho que é fato. Eu tenho notado isso ao longo do tempo, esse crescimento. Obrigado, conselheiro Fernando. Eu vou passar a palavra a seguir e depois, ao final, a gente volta aí para um debate, se algum colega queira fazer pergunta ou outra. Antes de passar a palavra para o Piatan, da Sociedade Civil Organizada, eu quero passar, então, a palavra para o doutor Damian, representando aí a Controladoria Geral da União. E gostaria de saber, Damian, a visão da CGU, quais foram os avanços que a Lei 12.527/2011, a Lei de Acesso à Informação, trouxeram para o Brasil? Inicialmente, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, a todos que porventura estejam assistindo a gente agora. Eu gostaria de pedir desculpas inicialmente pela ausência do nosso superintendente regional, o Moacir não pôde estar aqui hoje, teve alguns compromissos já assumidos anteriormente, então ele pediu para que eu viesse. Eu sou um dos servidores da CGU responsáveis por trabalhar com transparência, né? Nós temos uma área na Controladoria voltada principalmente para o estímulo da transparência, que nós chamamos de núcleo de ações de prevenção da corrupção. Porque até o conselheiro já estava mencionando isso, a gente não basta só combater, a CGU também combate, a CGU faz auditorias e fiscalizações, mas em algum momento a nossa missão foi modificada para encampar também essa questão de tentar prevenir o acontecimento dos fatos de corrupção. E a gente entende que só acontece de duas formas. Educando a população, instruindo a população sobre sobre como evitar atos ou como vigiar os atos de corrupção e dando para a população as ferramentas necessárias para que ela possa fazer isso. Nesse sentido, a LAI, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 131, a Lei Capiberibe, né, se não me engano, eles chamam, que veio instituir a transparência ativa, que é a transparência aquela que a gente encontra nos portais de transparência dos órgãos públicos. A Lei de Acesso à Informação veio complementar, obrigando as entidades públicas a implementar a transparência passiva, que é o fornecimento de informações mediante o pedido do cidadão, para aquilo que ele não encontra, eventualmente, num portal de transparência. O ideal é que tudo tivesse automatizado, tudo tivesse na internet, num portal, mas a gente sabe que não não acontece. Às vezes as perguntas da população são mais específicas e ele não encontra a informação que ele quer lá, então ele tem que solicitar. Não existia essa obrigatoriedade
de um canal, da existência de um canal de solicitação de informações, e a Lei de Acesso à Informação vem implementar exatamente isso. Então, o que ela veio melhorar? O que ela veio trazer de avanços? Ela veio complementar a caixinha de ferramentas que o cidadão tem para obter as informações que ele necessita do poder público para fazer um juízo do que está acontecendo e para fiscalizar o próprio poder público. É claro que, no jargão jornalístico, o conselheiro Fernando já me furou, ele já falou algumas coisas que eu gostaria de mencionar, porque eu estava pronto para falar exatamente isso que ele tinha comentado. A gente já tem as ferramentas estão sendo implementadas, tem problemas, tá? Depois, de repente, mais tarde eu falo um pouquinho sobre as avaliações que a gente faz nos municípios, especialmente, que nos municípios a implementação da Lei de Acesso à Informação ainda, nos municípios menores, ela ainda está lenta, ela ainda está deficiente. Em alguns casos ela é inexistente, mas ela está andando. Né? Nos estados ela já está bem avançada, nos municípios maiores. Na União, que foi a primeira, né, que a lei veio do Poder Federal, então o Poder Federal já se preparou muito cedo, mas de qualquer forma essas ferramentas estão melhorando, e elas estão aí e elas podem ser utilizadas. O que a gente tem notado é que parece que falta a população descobrir isso aí. É claro, os números que a gente tem aqui da Lei de Acesso à Informação, a gente vê. A elite cultural, intelectual, principalmente os jornalistas, as pessoas mais esclarecidas, as pessoas com mais estudo, elas já sabem disso e elas estão atuando. Grande parte dos pedidos que a CGU não, que os órgãos federais recebem, que a CGU monitora, vem de órgãos de imprensa, vem de jornalistas, né? E agora a população em si mesmo, normalmente quando ela entra para pedir alguma informação, é alguma informação, por exemplo, a gente vê muito para o INSS pedindo endereço de pôster do INSS. São coisas que ela até encontraria na internet, e ela vê que é mais fácil e ela pede. Legítimo, ela pode pedir, já tem uma resposta pronta que eles fornecem, mas para efeitos de fiscalização a gente tem visto que a sociedade ainda não está muito engajada. Eu acho que essa é a hora da gente investir na divulgação e no estímulo, no fomento, na motivação da população para participar junto com os órgãos que já trabalham nessa área de fomento à transparência, com a gente, porque é só com a demanda, com a força da população que a gente vai conseguir levar isso para o próximo nível. As ferramentas já estão aí, estão sendo aprimoradas, não são ideais, mas estão bem melhores do que há 5 ou 10 anos, e elas vão chegar num momento que elas vão ter um nível muito bom, até de excelência, mas a gente precisa de alguém que use elas. Não adianta ter ferramentas se não tiver quem as utilize, né? Ok. Existem vários estudos que indicam que a falta de transparência facilita a corrupção. Quais os trabalhos a CGU tem feito para fortalecer a transparência nas contas públicas? A CGU tem trabalhado com o assunto de transparência em duas frentes. A primeira delas, que começou na verdade até tem uma sequência temporal para elas. A primeira delas foi o Programa Brasil Transparente, que foi criado em 2010 ou 2009, eu não tenho certeza agora, que foi criado para estimular a transparência dos municípios. Então a gente começou já sabendo que viria, a gente começou um pouco antes da Lei de Acesso à Informação. Em 2011 aí o programa entrou em pleno funcionamento. A gente começou a divulgar para as prefeituras que elas seriam obrigadas eventualmente. A lei deu um prazo, né, que esse prazo se expirou lá em 2013, já para as prefeituras obedecerem à Lei de Acesso à Informação. Nós estamos em 2017 e muitas delas não obedecem, mas a gente começou durante principalmente os 2 anos, 2011, 2012 e 2013 também, a gente divulgou para as prefeituras a obrigatoriedade, divulgou como funcionava a lei, ao que elas seriam obrigadas e como a gente poderia ajudar. O mais importante, não adianta chegar, bater na prefeitura e falar, olha, vocês agora vão ter que obedecer essa lei aqui. Uma prefeitura de Londrina, uma prefeitura de Curitiba é fácil. Eles têm uma capacidade operacional, uma capacidade de informática para implementar isso aí, tem servidores, então eles conseguem implementar em 2 anos o acesso à informação. Mas uma prefeitura pequena, uma prefeitura de uma cidade de 3 ou 4 mil habitantes, tem muito mais dificuldade. E a gente começou a oferecer para eles um apoio. Então, olha, a gente dá uma consultoria para vocês, uma consultoria, né, uma espécie de consultoria. A gente explica como que vocês podem fazer para regulamentar a Lei de Acesso à Informação no município, e a gente poderia vir fornecer, depois a gente forneceu, o Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão, o ESIC. Então, essa foi a primeira etapa
né? A CGU cadastrou as prefeituras que quiseram participar desse programa, as prefeituras assinaram um termo de adesão. Com esse termo de adesão, a gente deu todo o apoio para eles e forneceu para aquelas que queriam, nem todas precisavam, algumas delas contrataram empresas, mas para aquelas que queriam um sistema para instalar no servidor de internet deles, para fazer um sistema de informações ao cidadão eletrônico, o igualzinho que tem no site dos órgãos federais. A gente fornecia o código-fonte e eles instalavam no servidor deles. Algumas prefeituras adotaram, outras a gente criou depois até em formato livre, em Linux, porque o Windows, em algumas poucas prefeituras, não estavam preparadas para receber o sistema em Windows, então a gente disponibilizou isso para eles. O segundo momento veio quando já se tornou obrigatória lá, a gente começou a avaliar o nível de transparência, que foi a Escala Brasil Transparente, vinculada ao programa Brasil Transparente. Já foram 3 rodadas desse programa da EBT, que a gente chama, Escala Brasil Transparente. Na primeira foram 519 municípios avaliados em questões de transparência passiva, tá? Isso aí é bom a gente deixar bem estabelecido, que a transparência ativa, a CGU acabou não chamando para si a responsabilidade, exatamente porque os tribunais de contas da União, estaduais e os ministérios públicos já estavam cuidando da parte de transparência ativa dos portais. A CGU resolveu assumir a gestão, a fiscalização da transparência passiva, dos sistemas de informação ao cidadão. Então, nessa nossa avaliação, a primeira rodada, que foi de janeiro a abril de 2015, foram 519 municípios. Na segunda, em julho a outubro daquele mesmo ano, 1.614 municípios avaliados. E na última rodada até o momento, junho a dezembro de 2016, foram 2.355 municípios avaliados. Então, estamos chegando aí a quase 40% dos municípios aí do Brasil. A gente permite até que os municípios, os que querem, até se cadastrem. Olha, nós queremos ser avaliados, eles podem se cadastrar para a próxima. Já temos aí uns 150 municípios que pediram para ser avaliados na próxima, que deve acontecer no ano que vem. E nisso a gente faz um diagnóstico. Então a gente faz uma escala, acaba virando um ranking, dá bastante repercussão na imprensa, mostrando quais são os melhores e quais são os piores municípios em termos de transparência passiva. Aqueles que têm um sistema de informações em que o cidadão pode solicitar informações e que as informações são efetivamente respondidas. A gente faz perguntas para os municípios com e-mails particulares, óbvio, não vou mandar um e-mail @cgu.gov.br com uma pergunta para o município, em 15 minutos eles vão mandar uma resposta linda, porque eles vão saber que estão sendo avaliados. Então a gente manda do e-mail particular mesmo e fica esperando. E nisso a gente consegue ver as deficiências, depois apontar para o município, olha onde você pode melhorar a tua transparência. Então esse foi o segundo momento, a gente começou a cobrar no sentido de diagnosticar, porque a CGU não tem competência de aplicar nenhuma pena ou de nenhuma sanção, mas a gente diagnostica e fica lá, está no site, para quem quiser olhar, está no site da CGU, todos os resultados, e ficam disponíveis para os outros órgãos que têm realmente essa competência para poder cobrar. O Ministério Público, por exemplo, faz muito TAC em cima desses diagnósticos, né? Então a gente daí fica disponível para eles. Ok. Algumas entidades lançaram no final do mês passado uma carta pedindo avanços na LAI. O documento foi elaborado pelas organizações não governamentais, como por exemplo, Artigo 19, Transparência Brasil, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e pelo programa Transparência Pública da Fundação Getúlio Vargas. Aponta esse estudo que existem consideráveis lacunas para o cumprimento da lei, especialmente em alguns estados e municípios, e que o principal problema é a falta de padronização, exatamente aquilo que você acabou de falar, Ademir. A questão que eu iria fazer é se a CGU tem fomentado nos estados e municípios a criação dessas plataformas. Você também já respondeu, né? Uhum. Que vocês têm um trabalho para o fomento desses municípios, que segundo essa pesquisa são os principais problemas encontrados, pequenos municípios em alguns estados, mas essa pesquisa também, ela fala na criação de um órgão independente que avalie a transparência pública nacionalmente. O que você acha dessa sugestão, dessa ideia dessas entidades? Um órgão independente que avalia a transparência pública. Eu acharia ótimo, desde que seja uma iniciativa da sociedade.
iniciativa da sociedade seria bem-vinda, uma ou mais, de preferência uma concertada, uma bem amarrada. Agora, um outro órgão público, eu não acho que seja eu acho que de órgão público a gente já tem bastante. Eu acho, inclusive atuando na área de transparência, né? Uma criação de um outro órgão público com competências em superposição ao que já são feitas pelos que já existem, eu acho que não seria uma ideia interessante, até porque eu tenho visto que tem funcionado bem a atuação dos órgãos públicos que estão fomentando e fiscalizando a transparência dos entes federativos, tem funcionado bem, a gente tem inclusive trabalhado muito em conjunto, a gente tem afinado as nossas ações, a gente tem feito muitas reuniões nas redes de controle, e para cada um fazer alguma coisa, não haver retrabalho. Então, é claro que existem vários órgãos que estão envolvidos com a transparência e a gente está tentando otimizar esses esforços. Então, além da Controladoria Geral da União em nível federal e que fomenta nos níveis estaduais e municipais a transparência, nós temos os tribunais de contas do Estado, principalmente, e o Ministério Público do Estado. Esses dois órgãos, eles têm sido muito atuantes também na área de transparência. Tá? O Ministério Público do Estado focando bastante na transparência ativa, a CGU na passiva, e o Tribunal de Contas do Estado agora está entrando junto com a gente nesse esforço, inclusive de padronização. Tem alguns projetos muito bons do Tribunal de Contas do Estado para tentar padronizar essa questão de portais e de serviços de informação. Então, eu acho que assim, um outro órgão público não seria assim produtivo hoje, mas um órgão que venha da sociedade, de demanda da sociedade, seria positivo, a gente ia adorar ter a sociedade do nosso lado. Como eu falei, é o que está faltando. De repente, se juntar todas essas entidades sem fins lucrativos e ONGs e que queiram ver uma melhoria, que possam dedicar um pouco do seu tempo a isso e, de repente, criar uma associação para fazer esse diagnóstico, que a gente não consegue. Hoje a gente fez 2.355 avaliações de municípios e ficamos de junho a dezembro para fazer isso na CGU, com vários servidores. Uma associação voluntária da sociedade pode fazer com todos os municípios do Brasil uma avaliação muito mais profunda, num tempo muito menor. E depois trazer para a gente esse diagnóstico para discutir com a gente, para ver o que a gente pode fazer, né, nós e os outros órgãos. Então seria positivo, na minha opinião, se fosse uma iniciativa da sociedade civil. Exatamente. Acho que eu não deixei claro, esse órgão independente seria da sociedade. Pelo entendimento do texto, seria pelas essas entidades. Aí, seria, essas então, entidades tudo que a gente quer mesmo citadas, essa participação, né, da sociedade mesmo. Né? O que a gente não pode fazer, o que nós não temos braços e pernas para fazer como órgãos públicos, e a gente tem bastante dificuldade de estrutura, de pessoal e de orçamento, a sociedade pode fazer pela gente, ou pode fazer junto com a gente, não pela gente, mas junto com a gente. Então a gente precisaria de olhos e ouvidos na sociedade para poder realmente fazer uma fiscalização e um controle dos gastos e das despesas públicas muito mais eficaz. Perfeito, Demian. Foi bom ter deixado o Piatã falar pela sociedade civil, agora já respondendo aí ao questionamento, né, que o Demian fez, que é a falta de interação da população com toda essa estrutura que já existe, né? Piatã, você que já conheço aí de algum tempo, vejo sua luta aí quase quixotesca aí em relação a todos esses movimentos, né? O que você tem a dizer em relação a essa falta de participação, né? Me parece que nós temos instrumentos válidos, né? Mas que está faltando um pouco a participação, né? Ou a organização, né? Da sociedade. Me conte um pouco aí da sua experiência. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, por participar aqui do debate com vocês, um tema tão importante como esse de participação, de transparência. E estou muito feliz de ouvir representantes do Tribunal de Contas e da CGU falando da necessidade da participação da sociedade civil para a gente ter uma boa fiscalização e uma boa utilização da transparência das contas públicas. Então, a gente fundou a Primavera Cidadã justamente por entender a necessidade da participação da cidadania atuando diretamente na política e, por consequência, diretamente na fiscalização das contas públicas. Entendendo política no sentido mais amplo, não somente da política institucional, mas naquele conceito de cidadania de Aristóteles, onde o cidadão é aquele que participa das decisões do Estado. Então, quando a gente fala de transparência, a gente está falando de uma ação passiva, né? Assim,
bem estava explicando da transparência ativa e passiva, mas quero dizer no seguinte sentido. A transparência das contas geralmente é vista de algo que aconteceu e a gente vai ver se está tudo bem ou não. Só que para o cidadão comum, que tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, tem que sustentar a casa, mãe, pai de família, etc., ele está preocupado na sobrevivência dele e em como a vida dele pode melhorar em termos práticos. E para a vida dele melhorar em termos práticos, tem uma distância enorme na visão dele do que se um recurso vai ser gasto X% do orçamento em tal lugar ou em tal outro. Esse caminho a ser feito é muito distante. E a gente só tem como alterar essa forma de visão da cidadania a partir da modificação paulatina, insistente, constante da cultura política, da cultura de cidadania por meio da educação e da cultura do povo, da nação, que se faz por meio da tradição, dos valores e dos costumes. Então, no Brasil, a gente não tem tradição, nem valores, nem costumes de civismo, de comunidade, de atuação pela cidade. Então, a gente está acostumado, cada um pensar em si mesmo, cada corporação, cada grupo defender os seus interesses, e ninguém atuar em prol simplesmente da cidade, do estado, do país. E é justamente isso que a gente tem tentado fazer com a Primavera Cidadã. Então, a gente desenvolveu, por exemplo, um projeto que é de fiscalizar a Câmara Municipal. Por que a gente decidiu fiscalizar a Câmara Municipal? Porque é o que estava mais ao nosso alcance, o que a gente tinha condição de fazer. Então, durante meses a fio, mais de um ano, em todas as sessões da Câmara Municipal, teve um integrante da Primavera Cidadã para contar para os outros cidadãos do movimento o que acontecia na Câmara Municipal. Que para a maioria de nós foi estarrecedor, porque lei de transparência, legal, tem a TV da Câmara, a gente pode assistir online todas as sessões. Só que enquanto a gente está vendo o discurso ali do vereador, a gente não está vendo tudo o que está acontecendo no plenário. Enquanto a gente está pagando altos salários ali para os vereadores, a gente, qualquer cidadão comum que tem que se comportar na sua empresa, no lugar onde ele trabalha, um servidor público que tem horário para cumprir, etc., muitas vezes se depara com a atuação dos vereadores com um completo descaso ali dentro mesmo do plenário. Então, é só para dar um pequeno exemplo, né? Então, a gente entende que o caminho para fazer isso é por meio do incentivo ao que a gente chama de transparência pedagógica. Ou seja, a gente precisa de um processo de transparência que seja pedagógico, que não se limite somente às conquistas que a gente já teve, que são importantes, que vieram com a Lei de Acesso à Informação e que nos deram a ferramenta, como bem falaram aqui, mas que vá além para uma transparência pedagógica, onde o próprio Estado e a própria sociedade se interesse, se disponha e planeje dar ferramentas pedagógicas, capacidade de entendimento, de aprofundamento, para a população entender os dados que recebe. E por parte dos órgãos que oferecem esses dados, de oferecerem esses dados de uma maneira tão compreensível quanto fariam os partidos no momento em que eles fazem uma campanha eleitoral. Porque na hora que é do seu próprio interesse divulgar uma informação complexa e simplificá-la para que ela se torne mais compreensível, os partidos políticos ou as organizações ou qualquer empresa sabe fazer isso. Então a gente precisa que exista esse mesmo empenho na hora da divulgação dos dados de cada mês, de cada trimestre, de cada ano, das contas públicas. A gente precisa fazer com que a ampla maioria da sociedade entenda o que está acontecendo e não seja obrigada a ter, a fazer parte de uma elite intelectual para poder compreender os dados que ela tem direito por meio da ferramenta de transparência, com a lei de transparência pública. E foi falado do ponto de vista das entidades, né, dos órgãos públicos, em relação à transparência. A seu ver,
que sugestão você traria mais, além dessas, para que efetivamente essa lei se cumprisse? Você falou na tradução, né, das informações, mas você vê uma maneira concreta para a realização dessa informação? Seria aquele conceito, né, de dados e informação, né? Acho que a questão que você colocou é que tem uma série de dados que não traz uma informação, né? O processo seria esse, transformar aqueles dados em informação para a população. É esse o entendimento? É isso. Os dados, eles existem, mas eles não são inteligíveis para a maioria da população. Agora, o que a gente precisa, no fundo, é que a população entenda que ela é responsável pela sua vida em sociedade. Quando eu digo a população, eu digo a cidadania, o cidadão comum. A gente tem que parar de achar que a responsabilidade está só no órgão público, no Estado, etc. E que, no fundo, a responsabilidade é de cada cidadão. Só que vira um ciclo vicioso. Como a sociedade vai entender isso se ela não tem a cultura, a educação necessária para isso, e quem dá a educação é o Estado? Então a gente precisa de um esforço conjunto, onde cada órgão tenha os seus projetos, tenha as suas iniciativas, que visem a modificação educacional e cultural e sistêmica da participação da sociedade diretamente na fiscalização das contas públicas e diretamente nas deliberações, nas decisões possíveis que estão ao seu alcance do Estado. Porque hoje a gente tem essa democracia onde o maior ato democrático que a gente faz, que a maioria da população faz, é um voto a cada 2 anos. Que acaba sendo como uma espécie de esmola para legitimar qualquer atitude que qualquer parlamentar venha a tomar a posteriori, dizendo que foi eleito pelo povo. A questão é, a gente precisa de uma democracia ativa, onde cada cidadão entenda que ele faz parte dessa sociedade democrática e que a democracia só pode acontecer se ele participar dela. E a participação, uma participação altamente efetiva, essa fiscalização constante da atuação dos seus representantes e das contas públicas. Ok, perfeito, Piatan. Eu abro a palavra ao conselheiro Fernando, ao Demer ou ao Piatan também, para endereçar perguntas uns aos outros. Aí eu vejo que o Fernando aqui está querendo falar, então fique à vontade, Fernando. Quando você me convidou, eu já falei, né? Me controle, porque eu tenho uma tendência a abusar do microfone, quanto mais que a matéria, eu sou apaixonado desde 1998, 94. Eu sempre defendi que as instituições, nós estamos falando de uma época quando não tínhamos LRF, né, tinham que ser proativas na formulação dos orçamentos. Como, por exemplo, por que o cidadão não vai numa audiência pública discutir o orçamento? Primeiro, porque ele não entende o orçamento. Então, o Tribunal de Contas deveria traduzir a proposta orçamentária e passar por uma linguagem simples em qualquer audiência pública, seja de orçamento ou para discutir a questão do Estatuto da Cidade. Evidentemente que isso são demandas que as estruturas não têm para atender todas, as instituições, todas as demandas, mas proativo. Sempre defendi isso e dificilmente as instituições farão isso, se não provocadas. Eu acho que a cidadania, ela tem consciência de algumas coisas, mas ela tem a descrença nas instituições. Ainda mais hoje no cenário que nós temos, onde o mundo, a vida política e os políticos estão extremamente desgastados em relação à credibilidade em relação à população. Então, acho que está na hora de inverter, ou seja, de provocar as instituições a assumirem as suas responsabilidades. Vou dar um exemplo. A LRF fala que serão adotadas medidas de incentivo à participação popular nas fases de elaboração e discussão de todos os planos e leis orçamentárias. Me diga qual medida de incentivo é adotada por uma prefeitura ou por um Estado. Eu não vejo nenhum. O que caberia, eu vejo muito poucas, né, para não generalizar. Caberia ao cidadão, o observatório, vai ter orçamento, eu gostaria que fosse traduzido isso para mim assim, assim, que fosse feita uma audiência num horário compatível com a possível participação de maior número de interessados. Evidente que segunda-feira, às 4 horas da tarde, não vai ninguém. Né? Sexta-feira, às 8 horas da noite, não vai ninguém. E eu só vou dar um exemplo rápido, uma das maiores audiências públicas que eu vi, com participação efetiva, foram às 6 horas da manhã, tinha 400 pessoas, porque foi convocada às 6 horas da manhã, porque era para discutir no meio agrícola, questões de política agropecuária, onde o agricultor acorda às 4.
né? Então foi horário compatível. Agora, se deixar na imaginação do chefe do Poder Legislativo adotar essas medidas do Executivo, não teremos. Outra situação que eu acho que é muito importante, quando se formula uma proposta orçamento, um programa de governo, num orçamento, ele tem uma motivação, ela tem que ter um estudo técnico adequado. E a Lei de Acesso à Informação exige, quando solicitado, que o poder público forneça as razões pelas quais adotou aquela política, seja ela nova ou seja continuada. Isso é obrigação, não é ativo, mas é uma forma de formulação. E aí você começa a despertar no cidadão aquela intenção de que isso vai atingir no meu bairro, na minha cidade, ou na minha rua, né? Quantos quilômetros, por exemplo, vão ser objeto de recapeamento, porque isso está traduzido em número e não em quantificação. Então, traduzir isso em metas para que vá se discutir isso com a comunidade. Eu acho que o cidadão provocando isso está nos forçando a dar uma resposta. Ou, se não dermos a resposta, sermos responsáveis pela nossa omissão. E quando eu falo isso, eu estou falando generalizado, né? E eu sempre falo até para os meus técnicos, porque pela lei de acesso, também os pareceres técnicos vão ter que estar disponíveis quando solicitados num procedimento onde há um relatório de auditoria ou um julgamento, uma tomada de conta extraordinária. Quando eu falo para o técnico, não escreva para a academia, escreva para o cidadão. Não estou dizendo para perder o conteúdo técnico do parecer, mas traduzir isso, porque ele vai ser uma peça do processo, até para questionar a nossa decisão se está correta ou não. Isso pode ser feito também na formulação dos orçamentos, dos PPAs, das leis orçamentárias. Então, cultivar a crença na instituição, mas a crença através da cobrança, da responsividade. Nós temos que ser mais responsivos a essas demandas, mas elas têm que vir, independente de provocação. Existe outro instrumento, desde a LRF, que diz não será incluído nenhum projeto ou programa ou obra novos, enquanto não atingido o já em andamento e sem prejuízo de conservação do patrimônio público, etc. Só que ninguém lembra que tem um relatório que a LRF exige, que o Poder Executivo deverá publicar com essas obras em andamento, ou as paralisadas, e diz lá, ao qual se dará ampla divulgação. Por que ampla divulgação? Que quer que o cidadão tenha conhecimento do que está acontecendo, para que vá discutir isso na outro artigo que fala da participação popular na discussão dos orçamentos, se esses dados que estão incompletos estão atendidos e se essa nova proposta não vai implicar em descontinuidade desse. Então, acho que instrumentos tem, né? Mas temos que, aí cabe aos institutos, fazer vamos dizer assim, um plano de ataque, no bom sentido, às instituições para provocar essas informações e provocar, porque se você vai para uma Câmara, diz, eu quero que a audiência, eu cidadão aqui do município de Fernandópolis, eu quero que essa audiência, nós todos queremos, que seja realizada na terça-feira, às 5 horas da tarde, exemplo. E precisamos dessas informações. Você está transferindo a responsabilidade, mas está cobrando, não é transferir no sentido de, se você não fizer, eu vou me acomodar, mas eu vou cobrar de você depois, né? Então, acho que essa dinâmica entre a sociedade e as instituições de fazer a mudança de comportamento é saudável, né? Evidente que isso é uma proposta teórica. Existem casos que são específicos que você vai ter que analisar, mas acho que há possibilidade sim de fazer, desde que se resgate a credibilidade. E nós, técnicos dos tribunais e dos órgãos de controle, temos extrema responsabilidade nisso. Seja de não nos omitirmos em fazer um trabalho bem feito, mas com um conteúdo que não seja só científico, acadêmico, né, ou para o julgamento, mas a informação que serve para nós, julgadores, que serve para o Ministério Público, que sirva para o cidadão, para o observatório, para o político que vai fazer a sua proposta, né? Então, esse relatório técnico, às vezes ele é muito tecnicista e menos transparente no sentido de, como eu falei e você falou, inteligível pelo cidadão comum, né? E não só por uma elite técnica, né? Uma elite jurídica, ou contábil, enfim, dos ramos do conhecimento. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente consegue crescer um pouco, sendo cobrado. Queria acrescentar uma coisa que é um grande desafio, você simplificar
simplificar as informações sem perder o conteúdo delas. Sim. É um grande desafio. Isso aí gera muitas discussões, você já mencionou isso aqui também. Tem o limite do que você pode fazer no sentido de tornar a informação acessível e simplificada para o cidadão, sem perder o conteúdo dela. Quanto mais você simplifica, mais você perde. Então você tem que ter um compromisso, você tem que ter um ponto em que você chega e você fala, essa informação já está compreensível assim, por uma grande parcela da população, por todo mundo, nunca vai ser, mas ela ainda tem todo o conteúdo principal que ela tinha no início ali, enquanto a gente estava obtendo essa informação. Então isso aí já gerou muitas discussões e até onde eu vi até hoje, acho que ninguém conseguiu essa fórmula perfeita. A gente está sempre tentando aprimorar para poder melhorar. Um pouquinho? Talvez um resumo executivo, um resumão daquela conclusão. A CGU já tentou alguns modelos de relatório em que a gente extrai algumas informações e torna elas bem resumidas e mais palatáveis para a imprensa e para a população e deixa o relatório técnico, os dois disponíveis, e aí cada um vai onde quer. Quer mais informação, pega o relatório mais detalhado, quer outro, pega o relatório mais resumido. Faz um tempo que eu não me envolvo com a auditoria hoje, então eu não sei como é que está hoje, mas a gente já fez algumas tentativas e é sempre difícil, a gente está sempre tentando melhorar. Se eu tiver tempo, só mais um exemplo, assim, por sugestão, eu quando fui relator das contas do governo, acho que de 2009, 2010, eu fiz todo o relatório em vídeo. Ou seja, o principal, quem vai estudar, interessou o vídeo, vai para o caderno resumido. Quem quer mais se aprofundar, vai para o relatório final. Então, são instrumentos de comunicação, você é comunicador, que podem ser utilizados também para chegar no caminho... Só para fechar, eu sei que está super rápido. É que, junto com o que vocês estão falando, a gente tem que entender que tem a outra ponta, que é de dar condições para a população de entender um relatório mais difícil. Sim, ou seja, não adianta a gente só ficar simplificando os relatórios. Ao mesmo tempo tem que ter um esforço denso do para melhorar o nível da população. Exatamente. Na educação. Na educação e na cultura do povo. Então, o conselheiro Fernando vai ser o relator das contas do ano seguinte? É de 2017 agora. 2017. Você ter uma ideia, eu sei que está terminando, mas nós estamos tentando fazer algumas técnicas novas nesse relatório. Um deles é a questão de, como exemplo, uma pontuação ponderada de ações governamentais, como tentativa de mudança de modelo. A outra, estamos fazendo um caderno da Agenda 2030 da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, linkar quais ações do orçamento estão dentro daqueles objetivos e como se monitorar, uma forma de incentivar o acompanhamento da gestão pela sociedade. Então, a gente está tentando fazer mais algumas coisas para poder atrair a atenção, chamar a atenção da sociedade por um dado que pode ser simples de traduzir, sem prejuízo da parte técnica. Certamente nessa prestação de contas teremos boas novidades aí, né, conselheiro? Eu espero que sim. Agora precisamos chamar a sociedade também a participar depois do debate, né? Assim que esse relatório esteja disponível. O tema é bastante interessante, mas o tempo é curto e eu peço desculpa já aos colegas da mesa pelo tempo exíguo e já quero agradecer para encerrar e prometo que numa próxima oportunidade voltamos aí com mais tempo, já tentando trazer esse debate para o Estado, né? Para fomentar, como eu disse, os sindicatos de servidores, além de se preocupar com as questões financeiras e de condições de trabalho, também tem essa preocupação institucional. E eu acho que é isso que quisemos trazer aqui hoje. Então eu quero fechar e encerrar agradecendo ao conselheiro Fernando pela participação, ao Piatan Miller, ao colega Demian da Controladoria Geral e já chamá-los para uma próxima oportunidade aqui para que a gente dê continuidade a esse debate. Agradeço aos ouvintes aí, aos espectadores da internet e já convocando para uma próxima oportunidade aí voltar ao tema. Obrigado. Luiz Tadeu, presidente do Sindicontas, acabamos com esta mesa que falou a respeito de transparência nas contas públicas. Esta é a TV do Servidor, falando hoje, nesta terça-feira, ao vivo, aqui de Curitiba, no estado do Paraná. Tratamos de justiça fiscal no Brasil, tratamos de crise na segurança pública, tratamos de sindicalismo pós-reforma trabalhista e tratamos, neste último painel, de transparência nas contas públicas.